Olá, estudantes, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. E como eu falei na aula passada, temos lá os nossos combinados, que são muito importantes para a nossa saúde e bem-estar. Lave sempre suas mãos antes, depois da aula, sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para colocar seus materiais, porque nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? Lembro da Vivi? Então a Vivi hoje vai participar da nossa aula, certo? E para quem não lembra, eu sou a professora Viviane, certo? O que nós vamos precisar de material para a aula de hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também nós vamos precisar de folha para fazer atividades, certo? Folha não precisa ser de várias cores não, escolhe aí uma cor que já vai ficar legal. Canetinha, lápis de cor ou giz de cera, lápis, borracha, cola, tesoura, régua, fotos suas e como eu falei na aula passada, se você não tiver foto, pode fazer o desenho. Um cabide, aqueles cabides de roupa e também barbante ou fio, certo? Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Vamos continuar? Nós sempre vamos começar na nossa aula fazendo uma revisão da aula passada, para a gente retomar, porque muitos conteúdos de uma aula a gente vai usar na outra, certo? E na aula passada a gente falou de quem faz a história. E a Vivi nos falou: a história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço,
pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. Então guarda isso, a história estuda a ação do ser humano no tempo e no espaço. Ela vê o que já aconteceu e isso vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo em nossa volta. E quem trabalha com a história é o historiador. E o historiador, ele trabalha falando sobre o tempo, sobre os diferentes lugares, países, estados, municípios. Fala também sobre acontecimentos históricos, como guerras, eleições, evoluções, nascimentos, mortes, casamentos e também de coisas que são bem atuais, como essa pandemia que a gente está vivendo. E o trabalho do historiador é encontrar os vestígios do ser humano do passado, que possam ajudá-lo a decifrar e entender o que está acontecendo no presente. E os vestígios são chamados de fontes históricas. E as fontes históricas podem ser livros, documentos, objetos, diários, mapas, depoimentos, obras de arte. E a Vivi nos perguntou: você sabe quem faz a história? Será que são as crianças, os jovens, os idosos, os homens, as mulheres? Sabe quem faz a história? Todos nós. Eu até falei, inclusive eu e você fazemos parte da história e construímos essa história. E nós vimos como que a gente pode conhecer a nossa história através de fotos, dos documentos, conversando com outras pessoas e através de alguns objetos. Aí tem uma variedade de objetos, né? Pode ser alguns objetos pessoais ou até objetos como a roupa, né? Quando vocês eram pequenos, brinquedos, certo? Agora vamos começar a aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos falar sobre tempo cronológico e tempo histórico. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo, aula de história, tempo cronológico e tempo histórico. Eu vou dar um tempo aí para você fazer isso.
Vamos continuar? Vamos falar do tempo na nossa vida. O tempo não começa agora, esse tempo é de muito tempo atrás. Os primeiros homens observaram que depois de um período iluminado, vinha um período escuro. Em seguida, voltava o período iluminado. E daí vinha o escuro de novo. Você sabe o que é isso? Escuro, iluminado. Isso são os dias e as noites. Um dia ele é dividido no período da manhã, da tarde e da noite. Durante a manhã e a tarde, o sol ilumina o céu. Durante a noite, o céu fica escuro. Eles já observaram isso. E isso até hoje a gente consegue observar, não é verdade? Observe as imagens. Você consegue identificar que lugar é esse? Até nas aulas do ano passado nós falamos de símbolos de uma cidade, de lugares turísticos. E esse aqui é um lugar turístico aqui de Curitiba, né? É o Jardim Botânico. E a gente está vendo em dois momentos, né? Durante a noite e durante o dia. E à noite, o que nós podemos ver no céu? Você já olhou à noite para o céu? O que você viu? A lua e as estrelas. E durante o dia? Durante o dia tem o sol. Então tudo isso, essa passagem do dia e da noite faz parte do tempo cronológico. Mas tem mais coisas. Olhe lá o que a Vivi vem falar para nós. Quantas horas tem um dia? Onde posso encontrar essa resposta? Você sabe quantas horas tem um dia e onde dá para encontrar sobre horas? Se você falou o relógio, acertou. No relógio analógico ou no relógio digital. Os dias são divididos em períodos menores de tempo, chamado de horas. Em um dia tem 24 horas. Também existe no relógio a marcação para os minutos e segundo. As horas são necessárias para a gente organizar nossa vida e nossa rotina. Isso também faz parte do tempo cronológico. E como medimos as horas? Com os relógios, né? E existem diversos tipos de relógio. O relógio de bolso. Relógio de bolso, esse era usado bem antigamente. Eles usavam guardar no bolso. Foi um dos primeiros relógios automatizados que existiu. Mas tinha uma coisa, quem usava esse relógio fazia parte da aristocracia e tinha bastante dinheiro. Não era todo mundo que tinha, não. Depois surgiu o relógio de pulso. E tem uma história bem curiosa. Ele ficou popular em razão da Primeira Guerra Mundial, pois esse tipo de relógio era usado pelos soldados que precisavam chegar em determinados locais com a maior precisão de tempo possível. E hoje em dia a gente tem relógio em vários lugares, nas paredes das casas, nas repartições públicas, até na rua nós encontramos painéis com relógios digitais. E esse relógio nas ruas, em lugares públicos, isso ajuda a gente a se organizar melhor também. Hoje a gente encontra relógio até no celular. E você sabe o relógio que eu acho mais legal? É o cuco. Um relógio cuco normalmente é um relógio de pêndulo, que marca as horas com um som semelhante a um pássaro cuco. E também tem um passarinho que sai ali e fala cucu, cucu. Muito legal. Mas na antiguidade também tinha alguns relógios diferentes, como o relógio de sol. E ele também era usado para medir o tempo. Surgiram vários tipos de relógios de sol, né? E eu tenho um relógio de sol aqui. Esse relógio aqui é feito de pedra. E ele marca, diferente do relógio que tem as 12 horas, ele marca da 1 hora até as 24 horas, certo? Só que para usar esse relógio, precisa de uma coisa. Precisa ter sol e você saber posicionar ele direito. Então tem que ser ao ar livre.
Também tem a ampulheta, que é um relógio de areia. Até nas aulas passadas a gente fez, né, no ano passado, usando então a garrafa PET e a areia. E eu tenho um aqui que é de verdade, esse relógio de areia, então a ampulheta. E vocês sabiam que além desse, também tem o relógio de água? Relógio de água, professora? Sim, ele tem um nome bem curioso. É a clepsidra. Clepsidra? E também dá pra gente fazer uma clepsidra com materiais que a gente até tem em casa. Então agora nós vamos assistir um vídeo que fala desse relógio de água, certo? Como fazer uma clepsidra? Relógio de água. Materiais: uma garrafa PET, uma tampinha, tesoura, água. Modo de fazer: com cuidado, corte a garrafa como mostra a imagem. A parte de cima ficará parecida com um funil. Na tampa, peça para um adulto fazer um furo com martelo e prego. Coloque a tampa na parte de cima da garrafa. Encaixe a parte de cima na garrafa cortada. Coloque a água cuidadosamente e veja o que acontece. E daí, viram que legal e que simples é fazer um relógio da água? Eu trouxe o meu aqui, ó. Lembre que tem que ser um furinho pequeno, que não pode escoar a água tudo de uma vez, ela tem que pingar. Vou colocar aqui como se fosse o funil e trouxe também a água. Para você enxergar melhor, eu coloquei um corante nessa água. Então, leia. Clepsidra trata-se de um dispositivo movido a água, que funciona com o auxílio da força da gravidade. É o mesmo princípio ali da ampulheta, que é com areia. E o que é a gravidade? A gravidade é a força que atrai as coisas, sejam pessoas, animais, objetos, para a superfície da Terra, certo? Bem legal! Quanta coisas aprendemos sobre os relógios. Isso então tem a ver com o tempo cronológico. E como eu falei, o tempo é necessário, as horas, os minutos e o segundo, para a gente se organizar melhor, né? Por exemplo, se eu falo para vocês, vamos nos encontrar à tarde. À tarde, mas que... À tarde tem um tempo tão grande, mas se eu falo, vamos nos encontrar lá às 2 horas, às 3 horas da tarde, fica mais fácil. E por falar em tempo, em organização, você vai fazendo uma atividade. Anote no quadro os horários que fazem parte da sua rotina. Então você vai colocar horas e minutos.
a hora de acordar, hora do almoço, hora de jantar, hora do banho, hora de estudar, hora de brincar e hora de dormir. Pode ser um tempo aproximado. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
aí, já terminou de fazer a atividade e marcar os horários da sua rotina? Se você não terminou agora, pode terminar depois, certo? Olha lá o que a Vivi veio nos falar. E como contamos os dias? Pelo calendário. Vemos em que ano nós estamos, em que mês, em que dia da semana e até o número do dia, né? E o calendário também faz parte do tempo cronológico. E agora nós vamos fazer uma atividade juntos. As palavras destacadas estão relacionadas ao tempo cronológico, na sequência. Vamos relacioná-las com o calendário e com o relógio. Então eu tenho 6 palavras: dia, segundo, hora, mês, minuto e ano. E eu tenho que ver o que tem a ver, né, com cada um. E o dia? Onde que eu posso ver sobre o dia? Se você falou calendário, acertou. Segundo, onde que está? No calendário ou no relógio? No relógio, muito bem. E horas? Hora também é no relógio. E mês? Posso ver o mês lá no relógio? Não vai rolar, né? Tem que ser lá no calendário. E minuto? Minuto tem a ver com relógio. E ano com o calendário, certo? Guardou aí? Então, com o calendário tem a ver o dia, o mês e o ano. E com o relógio, segundos, horas e minutos. Falamos do tempo cronológico. E o tempo histórico? Será que é a mesma coisa que o tempo cronológico ou ele é diferente? E a Vivi vem aí nos ensinar. Vamos ler? O tempo empregado pelos historiadores é o chamado de tempo histórico, que possui uma importante diferença do tempo cronológico. Enquanto os calendários e os relógios trabalham com medidas exatas e proporcionais de tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Professora, o que isso quer nos dizer? O tempo histórico ele também utiliza o tempo cronológico, mas além disso, tem acontecimentos que marcam a história da humanidade. E isso tem a ver com o tempo histórico. E que tipo de acontecimentos marcam a história e fazem parte do tempo histórico? Acontecimentos como a guerra, como as eleições, nascimentos, acontecimentos ou fatos religiosos, mortes, casamentos importantes e até esse tal do coronavírus fazem parte da história. São fatos históricos que vai ser importante para o historiador estudar, encontrar vestígios, fontes históricas para saber como aconteceram e como influenciaram hoje em dia, certo? Uma das maneiras de destacar o que aconteceu é utilizando o tempo cronológico e o tempo histórico na linha do tempo. Aqui tem uma linha do tempo histórica, que aparece etapas da história como a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Também aparece o tempo cronológico, porque dali tem o ano que aconteceu. E esse ano tem os fatos mais importantes que aconteceram, os fatos históricos, o tempo histórico. Então, 4.000 antes de Cristo, o surgimento da escrita. Em 476, o ano 476, queda do Império Romano do Ocidente. No ano de 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos. Em 1789, a Revolução Francesa. Isso, você diz, nossa, quanta coisa difícil, mas a gente vai estudar não só esse ano, mas você vai estudar todo no ensino fundamental, até a nono ano, ou até no ensino médio sobre esses assuntos, certo?
E dá também para fazer a linha do tempo para organizar fatos importantes da vida de uma pessoa. O seu tempo de vida, né, é contado desde o dia do seu nascimento e depois você vai marcando situações importantes que aconteceram na vida. Observe a linha do tempo de um estudante de uma escola municipal. Vejo que ali tem o ano, que é o tempo cronológico, e também tem o fato com uma foto. 2015, o nascimento. 2016, meu primeiro Natal. 2017, conheci a praia. 2018, fui para a escola. 2019, ganhei um Spike. Opa, o que é um Spike? Se a gente vê a foto ali, tá ele com um cachorrinho. 2020, ganhei medalha no xadrez. E 2021, fui ao casamento do meu tio. Então, vimos a linha do tempo desse estudante. E agora nós vamos fazer uma linha do tempo, mas não uma linha do tempo igual a dele, não. Nós vamos fazer um mobile da sua linha do tempo, para você deixar pendurado e enfeitado sua casa aí. Quais os materiais que a gente vai utilizar? Papel sulfite branco e colorido, cabide, tesoura, cola, fita ou barbante. Pode ser também lã, o que você tiver aí que dê para amarrar, certo? Lápis de escrever, canetinhas, lápis de cor, giz de cera e fotos suas. Lembra que a professora falou? Se não tiver fotos suas, dá para fazer? Com certeza, é só fazer o desenho. Eu vou dar um tempo aí para você deixar esses materiais bem pertinho de você. Então vamos lá? Nós vamos fazer esse mobile que aparece ali na imagem, né? Falando da linha do tempo. Ali, para cada ano, eu coloquei 2 fatos. É claro que você pode colocar 1, você pode colocar 3, ou se tem algum ano que não tem nada assim tão especial, você até pode pular ele, certo? Vamos lá? Primeiro, pegue a folha colorida. Agora nós vamos fazer o cartãozinho. Dobra ele no meio. Vinca bem, porque tem que aparecer essa dobradura para a gente saber onde que a gente vai cortar. Dobro no meio mais uma vez. Então, dobrei 2 vezes, ó. Então, a minha folha vai ficar dividida em 4 partes. Eu vou recortar essas partes. Então, tenho aqui meus 4 cartões. Em cada um desses eu vou colocar uma foto e a descrição do que aconteceu, do que fala aquela foto. Então, ó, tenho a foto. Vou colar e embaixo eu vou escrever o que aconteceu. Então, eu já trouxe aqui impresso, mas você pode escrever. Pode escrever no próprio cartão, não precisa ser em outro papelzinho branco. Mas, ao mesmo tempo, fazer colorido, papelzinho branco, fica bem legal. Depois que eu colocar todas as minhas fotos, eu vou fazer um furinho na parte de cima. Você pode fazer o furinho com o lápis, com uma caneta. Se você tiver o furador, pode fazer com o furador. Eu tenho aquele furador de um furo só.
Então, eu vou furar todas as fotos na parte de cima, certo? Se eu tiver mais fotos daquele ano, eu também faço um furinho na parte de baixo. E daí eu vou pegar minha fita e vou recortar um pedaço para fazer a emenda de uma foto com a outra. E já vou colocando no cabide. Então, vai ficar uma foto embaixo da outra para cada ano de vida. Ó, aqui eu já fiz a primeira, certo? Aí fica assim. E daí eu posso fazer também uma plaquinha com o ano e vou colar aqui, ó. Certo? Então, para cada ano eu vou colocar a plaquinha e pendurar uma foto embaixo da outra. Eu já tenho um pronto aqui, ó. Eu até escrevi linha do tempo. E daí aparece os anos com as fotos. É claro que é um mobile, então ele vai se mexer. Dá até para colar a foto atrás, se você tem mais de uma foto. Eu vou dar um tempo aí para você fazer o teu mobile da linha do tempo, certo?
aí, gostou de fazer o seu mobile da linha do tempo? E o legal que você pode colocar sempre mais fotos embaixo ou até ir aumentando ano a ano o que aconteceu na sua vida, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem!